Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aí, né, dando sequência agora nesses conteúdos de filosofia. Na última aula nós falamos aí sobre lógica, falamos sobre silogismos, falamos sobre aí questões importantes que envolvem principalmente o Aristóteles, né? E hoje nós vamos falar entrando no capítulo 5. Então nós estamos começando aí o capítulo 5 do seu material do PH. Nós vamos fazer uma aula de introdução, inclusive é de um assunto que você já viu em partes aí, vamos fazer uma revisão, né, de uma parte para depois dar sequência. Que assunto é esse? O capítulo 5 ele trata da filosofia cristã. Antes de falarmos aí dos ícones da filosofia cristã, né, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, vamos lembrar aí um pouquinho das questões principais aí que envolvem filosofia cristã. Bom, inicialmente nós temos aqui, vamos falar da origem, né, dessa filosofia do cristianismo como um todo. O cristianismo nasce na Judéia, né, na época uma região dominada pelos romanos, principalmente entre o que a gente vai chamar de século I antes de Cristo, século II depois de Cristo, até porque Cristo vai marcar esse calendário, né? O nascimento de Jesus Cristo marcou uma divisão entre os judeus. É importante lembrar, por exemplo, que quando nós falamos em religião, e aí se você olhar as provas do PAS, por exemplo, você vê que religião não se discute, mas ela cai no vestibular, né? E cai de que jeito? Os princípios, os elementos básicos. Então, por exemplo, nós temos três grandes religiões monoteístas no mundo. Nós temos o judaísmo, que é uma religião mais antiga, né? Do judaísmo nós temos aí o nascimento do cristianismo e depois o islamismo lá no século VI, século VII, com o Maomé. Mas é interessante perceber que é do judaísmo que nasce o cristianismo. Tanto que os cristãos, né, quando eles fazem lá as suas celebrações, quando os cristãos fazem a Sexta-feira Santa, por exemplo, eles rezam pelos judeus dispersos pelo mundo inteiro. Por quê? Porque o nascimento de Cristo dividiu a Judéia, dividiu os judeus. Na época, esse território dominado pelo Império Romano viu ali uma divisão. Por quê? Para alguns, né, para os judeus até hoje, Cristo era um homem simples, que veio, foi morto por desafiar o Império Romano e crucificado, que era a morte mais humilhante que existia. Já para a parte dos judeus que se converteram ao cristianismo, você tem, e até de outras denominações, você tem o Jesus, Filho de Deus, que se fez homem e que veio para tirar de nós o pecado original e nos dar a chance da salvação, da remissão. Então, quando Cristo nasce, tanto que até hoje, para alguns judeus, Cristo foi roubado, o corpo de Cristo foi roubado pelos seus discípulos da sua tumba. Enquanto para os cristãos, não. Está lá o Santo Sepulcro, né, em Jerusalém, onde Jesus ressuscitou. Então, já há uma divisão aí muito forte, né, teologicamente falando. Inclusive, é importante já de início separar. Quando nós falamos em filosofia cristã, nós estamos pensando mais nos aspectos ideológicos, nos aspectos doutrinários. Enquanto, quando você fala de teologia, nós estamos falando mais dos dogmas. Então, a teologia é um ramo da ciência que estuda os dogmas, né, das religiões. Enquanto a filosofia estuda mais a questão ideológica, histórica e assim por diante. Né? Então, é importante separar isso. Mas aí há uma grande proximidade. Né? Uma grande proximidade entre a filosofia e a teologia, uma vez que os judeus, enquanto sociedade, na época escravizada, dominada pelos romanos, se dividem entre aqueles que creem que o Cristo é o Filho de Deus que ressuscitou e aqueles que creem que Cristo é só o filho do carpinteiro que foi morto na cruz de forma humilhante. Então isso acontece por volta do século II, século I a século II. Né? O próprio Cristo é o divisor de águas aí na questão do calendário. A primeira vez que os fiéis ali, né, os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos, foi em Antioquia. Né, por volta do século II ao século III começou a se chamar, e eles eram perseguidos, né? Então passou-se a usar o termo cristãos a partir da cidade da região de Antioquia, próxima ali à Judéia. E é importante, né, perceber que a origem da filosofia cristã está diretamente relacionada à origem do personagem, né, do nascimento de Jesus Cristo. E que tudo isso se desenrola no que a gente pode considerar a periferia do Império Romano. Né? O Império Romano, que era muito grande na época, né? Um império muito imponente, de muitas terras, vai acontecer ali numa das periferias, e isso vai causar problemas políticos muito grandes para o Império. Vocês já estudaram a história geral, acredito, ou vão estudar,
que o Império Romano foi enfraquecido no primeiro momento, né, pela expansão do cristianismo, tanto que os cristãos eram perseguidos, né, pelos romanos, certo? Mas, enfim, então, origem na Judéia, por volta do século I, século II, e Antioquia nasce aí o termo cristãos. Bom, quanto aos princípios, um dos principais fundamentos do cristianismo, da filosofia do cristianismo, é a Trindade. Um Deus que é único, que é uno e trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, num só. Um dos grandes mistérios, um dos grandes dogmas teológicos da fé cristã. E quando a gente fala em fé, isso traz uma mudança muito grande para o contexto filosófico. Porque a fé, ela vai servir a partir daí como um limitador para a razão. Então, há coisas que a razão não explicam e que somente a fé vai explicar. Isso perpassa aí até os dias de hoje. Então, muitas vezes há um choque entre fé e razão. Eu me lembro uma época na UEL que criou-se um grupo de debates que tinha filósofos, tinha biólogos, tinha geógrafos, tinha de vários tipos de alunos ali, até professores, que se chamava Fé que Pensa, Razão que Crê. Era uma grande salada ideológica e tal, mas muito bacana, porque tentava conciliar pensamentos de fé, de razão. Uns diziam, não, Deus é uma utopia, outros citavam Marx, não, Deus é a religião ópio do povo, enfim. Mas o fato é que a partir da teologia, né, do desenvolvimento da teologia, e principalmente da filosofia cristã no mundo, a partir da Judéia, você tem a fé como um limitador da razão. Então, há certas coisas que a razão nunca vai explicar. E é somente pela fé que você vai entender. Isso vai passar a ser um ponto importante para as religiões, para a filosofia e assim por diante, não é? O pecado original, e aí vem o Cristo, né? Jesus, né, que é Deus salva. Então, Jesus significa Deus salva, Cristo, o ungido, o que vai trazer a salvação, aquele que vai nos livrar do pecado original. E uma coisa importante que a filosofia cristã traz para o contexto da época, e que vocês já estudaram isso, pelo que a gente viu aí, vocês estudaram que o princípio da filosofia cristã, né, quando vai nascer ali a patrística e tal, é a igualdade. Por que todos somos iguais? Porque todos nascemos pecadores. Na filosofia cristã tem uma exceção feita à Virgem Maria, que seria a mãe, né, do Cristo, de Deus encarnado, e ao próprio Cristo. Mas todos nós, seres humanos, né, abre aspas, réis mortais, nós somos iguais. Então, o imperador romano é igual ao escravo, é igual a qualquer outro ser humano existente. Por quê? Porque todos nasceram pecadores. Então, essa proposta ela vai atingir as massas, né? E ela está ligada aí ao pecado. Então, o pecado como criador de igualdade. Todos somos pecadores. E aí Cristo vem para oferecer a salvação para todos. Então, se o pecado é original, se o pecado é uma coisa que nos iguala, Cristo também veio para oferecer a oportunidade para todos. Então, a salvação universal, né? E isso vai acabar causando problemas ao Império Romano. Você pega a história aí, tanto que quando os judeus começaram a brigar com os cristãos, vai lá o imperador Tito, por volta do ano 70 do século I, e manda destruir o templo dos judeus. Depois, no século II, o Adriano destrói de novo, tanto que ali nasce o Muro das Lamentações, um lugar muito importante, um lugar sagrado para os judeus. Enfim, essa divisão começa a preocupar, né? O próprio episódio, a narrativa da condenação de Jesus Cristo, né? Ele vai ser interrogado pelos, né, superiores da hierarquia romana, né? Vai lá e Pilatos lava a mão e tal, aquela coisa toda, e o desafio ao imperador, né? E quando escrevem lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus, os judeus falam, não, ele não é nosso rei, nós só temos um rei e tal, e é César. Enfim, veja o seguinte, ó, a filosofia cristã vai ganhando nuances, vai ganhando tons políticos importantes para aquela época. E que, claro, vão influenciar a história da humanidade, né, na sequência, só ver o Brasil, né, a expansão da religião cristã nos seus mais diferentes tipos, né, no cristianismo ortodoxo, o protestantismo e tantas denominações. Mas, enfim, a questão filosófica vai expandindo aí, virando uma questão política. E é nesse contexto que nasce a patrística, né? Quando você pega aí os primeiros padres copistas, quem que eram os copistas? Aqueles que escreviam. Eles faziam parte do clero regular. Então, é nesse contexto de nascimento da filosofia cristã que nasce a patrística, porque, na verdade,
a patrística é uma união, né, da filosofia grega com a filosofia cristã que está nascendo. Você tem aí dois personagens, vou até sair aqui, que eu escrevi aqui, ó. Primeiro Plotino, depois Boécio, a partir do século III, aqui é século IV e V, que eles vão fazer essa conciliação. Eles vão começar a tratar da filosofia cristã a partir da filosofia aristotélica, a partir da filosofia grega. Você tem ali, né, o helenismo, a passagem para a filosofia medieval, como vocês, né, já estudaram, inclusive, aí. Se não lembra, depois vale a pena dar uma olhadinha. Mas olha só, nasce aqui dos copistas, né, esses padres do clero regular, que é o você tem a patrística nascendo nesse contexto social, né, nessa ebulição que está acontecendo na Judéia, com o nascimento do cristianismo, da filosofia cristã. A patrística vem, né, os pais da igreja, que é o que significa patrística, e começa a tentar, então, unir a filosofia cristã com a filosofia grega. E aí aparece, então, Boécio, aparece Plotino, depois vai vir São Tomás de Aquino, vai vir aí, né, Santo Agostinho. Enfim, nós temos o nascimento de uma outra vertente dentro da filosofia, que é a vertente do cristianismo, como filosofia e dentro da perspectiva teológica também, certo? E o que são esses copistas? Dentro da igreja existem dois cleros. O clero regular é aquele que não está na comunidade. Você não vai encontrar, vai na missa, vai confessar lá o cristão e vai achar, né, o católico vai achar um padre regular, o clero regular. Não, esse que fica na paróquia é o clero secular, é o que está mais em contato com a comunidade. O clero regular, você pega São Jerônimo, é aquele cara que estuda, é o teólogo, é aquele que analisa a Bíblia, que transcreve a Bíblia, é o cara que vai fazer a tradução dos documentos. Então, são esses também chamados de copistas naquela época. No século II, principalmente III, até o século IX, né? Esses caras que vão fazer aí a filosofia cristã ser importante demais para a nossa cultura. Lembrando que é da filosofia, né, do cristianismo, que vem para nós os livros, uma série de conhecimentos, né? Você tem aí até dominados e disseminados também pela Igreja Católica, que dominou por um bom tempo as bibliotecas na Europa, dominou aí a produção, né, a proliferação, a disseminação de alguns conhecimentos. Então, a filosofia cristã nasce para realmente revolucionar o meio político e, claro, teológico do século I em diante. Tudo bem? Bom, essa é uma pequena introdução para falarmos daí dos nossos, né, grandes personagens como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que é o que nós faremos na sequência aí. Tá certo? Muito bem. Bons estudos. Tudo de bom. Um beijo enorme no coração. Até a próxima.